Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. Nosso assunto de hoje é a animação clássica Branca de Neve e os Sete Anões. Nosso texto bíblico de hoje está em Salmos 145, verso 4, que diz: Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. A primeira animação produzida por Walt Disney em 1937 é, na verdade, uma versão de um conto popular muito mais antigo, com origem perdida na tradição oral de muitos povos. Esse conto foi compilado pelos famosos irmãos Grimm em 1817 e 1822. A versão original apresenta 3 tentativas de morte da jovem Branca de Neve pela sua madrasta malvada. Já a animação enfatizou apenas a maçã enfeitiçada, que colocou a princesa em sono profundo, aguardando pelo beijo do amor verdadeiro do príncipe encantado. O filme foi um importante marco para o cinema, por ser a primeira animação totalmente colorida da história, que ganhou 2 prêmios Oscar, quando ainda não havia uma categoria específica para animações. Essa categoria foi incluída apenas em 2002, muitas décadas após a produção da Walt Disney. Desde então, foram descobertas inúmeras versões dessa história. Nelas, os anões já foram substituídos por ladrões, reis e até mesmo dragões. Quero aproveitar essa história fantástica para falar sobre a transmissão do Evangelho ao longo dos séculos. Ao contrário dos contos de fadas, a jornada de Cristo é real e deve ser compartilhada até o fim dos tempos a partir de cada nova geração de cristãos. No início, os primeiros discípulos de Jesus contavam suas experiências com ele aos novos convertidos e escreviam cartas para as igrejas que surgiam nas cidades de Roma, Corinto, Colosso, entre outras. No entanto, a falta de um texto único para guiar os cristãos nos primeiros séculos levou a muitas versões distorcidas do Evangelho, que foram incluídas na coletânea de textos conhecidos hoje como apócrifos. Muitas dessas cartas continham heresias em seu conteúdo. Essas heresias alteravam aspectos fundamentais da natureza de Deus e de Jesus Cristo e poderiam destruir toda a doutrina cristã logo em seu início. Como resposta a essas visões equivocadas da fé cristã, os chamados pais da igreja iniciaram uma análise profunda das cartas e estabeleceram critérios para selecionar quais textos fariam parte do conjunto de livros divinamente inspirados por Deus. Esse conjunto de 27 livros é conhecido como o cânon do Novo Testamento. Infelizmente, essa importante atitude dos pais da igreja não decretou o fim das heresias, pois elas continuaram sendo criadas ao longo dos séculos das mais várias formas. Ainda hoje, leituras superficiais da Bíblia podem gerar novas heresias, adaptadas para o nosso tempo. Pregadores que utilizam versículos isolados para justificar suas ideias podem cometer graves erros teológicos. Nossa arma contra esses ensinamentos é apenas uma: conhecer a Bíblia para sermos capazes de discernir o que é bíblico e teologicamente equilibrado do que apenas opinião de uma pessoa mal fundamentada. Por essa razão, é fundamental que a Bíblia que carregamos conosco não esteja apenas na mochila, na bolsa, na cabeceira do lado da cama, debaixo do sovaco, mas faça parte diária da nossa vida devocional. Aprender a defender nossa fé
por meio da leitura da palavra de Deus. É um ato de resistência em um mundo onde tudo é relativo e cada pessoa tem sua própria verdade. Assim como no passado, é fundamental que surjam homens e mulheres que amam a Cristo e ensinam às próximas gerações a verdade sobre quem é Jesus, sem adicionar ou retirar nenhum aspecto da identidade dele. Nós podemos contar com a sua ajuda para ser uma dessas pessoas? Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.